Sabe aquela regra de saúde que a gente ouve desde sempre sobre o colesterol? Pois é, hoje a gente vai dar uma olhada num quebra-cabeça fascinante que coloca essa ideia em xeque, o chamado paradoxo do colesterol. A mensagem é super conhecida, né? Colesterol alto é o inimigo número 1 do coração. Por mais de 50 anos, a gente escuta que manter o colesterol baixo é o segredo para uma vida longa e saudável. Mas e se a história não for tão simples assim? Ok, vamos entender isso direito. Para a gente sacar o que é o paradoxo, primeiro a gente precisa voltar um pouco e entender a história convencional. Como foi que o colesterol virou esse grande vilão das doenças cardíacas? Bom, tudo começou lá no início do século XX, quando os cientistas viram pela primeira vez uma ligação entre depósitos de colesterol e o endurecimento das artérias. Aí lá pelos anos 50, estudos gigantescos como o famoso estudo de Framingham trouxeram um peso estatístico enorme para essa ideia. E o golpe final veio nos anos 80 com a chegada das estatinas, aqueles remédios super eficazes para baixar o colesterol. Pronto, a hipótese virou quase uma lei. E é exatamente aqui que a nossa análise começa a ficar interessante de verdade. Porque mesmo com toda essa história bem amarradinha, começaram a aparecer uns dados que, sabe, simplesmente não batiam. Dados que apontavam para uma contradição, um paradoxo. Essa frase do pesquisador Uffe Havneskopf é a chave de tudo. Associação não é o mesmo que causalidade. Só porque duas coisas acontecem juntas, tipo colesterol alto e doença cardíaca, não quer dizer necessariamente que uma causa a outra. Guardar essa ideia é fundamental para a gente entender o que vem por aí. Então, afinal, o que é esse tal de paradoxo do colesterol? Bom, é a descoberta surpreendente de que, em alguns grupos de pessoas, principalmente nos mais idosos, ter níveis mais altos de colesterol LDL, aquele que todo mundo chama de ruim, na verdade está ligado a uma vida mais longa. Isso mesmo, vira a lógica toda de cabeça para baixo. E para investigar esse paradoxo a fundo, a gente vai mergulhar num estudo fascinante que foi feito num lugar muito especial. Uma zona azul de longevidade lá na Sardenha, na Itália. Para quem não conhece, as zonas azuis são bolsões no planeta onde as pessoas vivem muito mais que a média. E a Sardenha tem uma dessas comunidades. Quer dizer, é o laboratório natural perfeito para estudar os segredos da longevidade e ver se o tal paradoxo do colesterol aparecia por lá. Agora, o mais legal desse estudo é a forma como ele foi pensado. Os pesquisadores foram muito criteriosos. Eles pegaram só pessoas com 90 anos ou mais e, o ponto mais importante, tiraram da conta todo mundo que usava estatinas. Isso foi genial porque garantiu que eles estavam olhando para a relação natural entre o colesterol do corpo e a longevidade sem a interferência de nenhum medicamento. E é isso que nos leva ao grande momento da investigação. O que será que eles descobriram ao acompanhar esse grupo de pessoas super idosas por anos? A resposta, para dizer o mínimo, foi surpreendente. A pergunta era bem simples e direta. Se a teoria convencional do colesterol estivesse certa, as pessoas com os níveis mais baixos de LDL deveriam viver mais tempo, certo? Era o esperado. Mas foi isso mesmo que aconteceu? A resposta foi um categórico não. Na verdade, aconteceu o exato oposto. Esse gráfico aqui de curvas de sobrevida mostra isso de um jeito muito claro. A linha vermelha, que é o do pessoal com LDL mais alto, fica o tempo todo acima da linha azul, do pessoal com LDL mais baixo. Ou seja, em qualquer momento do estudo, a proporção de pessoas vivas era maior no grupo do colesterol mais alto. E se o gráfico deixou alguma dúvida, os números dessa tabela aqui resolvem a questão. O grupo com LDL mais baixo sobreviveu, em média, 2,79 anos depois do início do estudo. E o grupo com LDL mais alto? 3,82 anos. É mais de um ano de diferença. Isso, estatisticamente, é uma diferença enorme. Então, a grande pergunta que fica é, por quê? O que pode explicar essa ligação tão inesperada entre colesterol LDL mais alto e uma vida mais longa em pessoas muito idosas? Bom, existem duas teorias principais na mesa. A primeira possibilidade é a causalidade reversa. A ideia é que talvez não seja o colesterol baixo que cause problemas, mas sim outros problemas de saúde já existentes que, como consequência, fazem o colesterol baixar. Só que os pesquisadores da Sardenha investigaram isso e acharam improvável que explicasse os resultados deles. O que nos leva para a segunda possibilidade, a mais intrigante, a de que o colesterol, na verdade, tem um papel protetor na velhice. E que papel protetor seria esse? A gente se acostumou a ver o colesterol como um vilão, mas ele é absolutamente essencial para a vida. Ele é fundamental para a estrutura de todas as nossas células, para produzir hormônios, vitamina D, para a saúde do cérebro e, um ponto-chave aqui, para o sistema imunológico, ajudando a combater infecções. A teoria é que, com o envelhecimento,
todas essas funções de proteção podem se tornar ainda mais importantes do que os riscos para o coração. Com tudo isso em mente, o que esse paradoxo e estudos como o da Sardenha significam para aquela regra tão simples com a qual a gente começou a conversa? A grande lição aqui é a seguinte: a biologia não é estática. O que pode ser um fator de risco numa fase da vida pode não ser em outra, ou pode até se tornar protetor. A relação do nosso corpo com o colesterol parece mudar drasticamente com a idade. A regrinha do quanto mais baixo, melhor, talvez não sirva para todo mundo, o tempo todo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a existência do paradoxo do colesterol mostra que a gente precisa ir além de regras universais de saúde, o que vem depois? Talvez o futuro da medicina não esteja em criar mais diretrizes gerais, mas sim em entender o que é melhor para cada pessoa em cada fase da vida. Fica aí a reflexão.